Bom dia, meus irmãos. Hoje, o dia do Senhor, embora nós não possamos estar juntos fisicamente, mas podemos compartilhar a palavra de Deus, entendendo que esses dias são dias de provação, dias realmente onde nós podemos estar ouvindo a palavra do Senhor através de vários meios, e Deus tem nos dado este recurso, usando irmãos da igreja, nossos irmãos Pedro e Tiago, que pôde nos ajudar, pôde montar esse esquema para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus nesse dia. E a nossa oração é que, tão logo quanto possível, nós possamos estar juntos, fisicamente, louvando ao Senhor e valorizando este momento que é tão importante na vida da igreja, Então, queremos compartilhar com os irmãos um tema nesta manhã sobre encorajamento e desencorajamento. E eu quero começar pela palavra desencorajamento, ver algumas razões aparentes que nos levam, de fato, a ficar desanimados, desencorajados e, sobretudo, diante das provações, diante das lutas pelas quais nós passamos. E eu creio que a gente tem vários exemplos na palavra de Deus de pessoas, de homens de Deus, que passaram por esses momentos também. Homens que, apesar da sua fé, da sua firmeza, eles tiveram momentos de angústia, momentos de decepção. E o primeiro exemplo deles, que nós temos está registrado em Números, capítulo 21, da dificuldade do caminho. Moisés conduzindo o povo pelo deserto. No capítulo 21, versículo 4, nós temos a seguinte expressão: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porque o povo se tornou impaciente no caminho. Então veja, o fato de eles saírem do Egito, depois de tantos anos de escravidão, chegou um momento em que eles, diante do deserto, a gente sabe que não é fácil a caminhada no deserto, e eles então ficaram desanimados, ficaram de fato irritados, e aqui nós vemos nesse momento onde, por causa dessa atitude deles, dessa sua posição, Deus enviou serpentes para o meio deles, tendo assim ceifado muitas vidas. E Moisés então levanta a serpente de bronze por ordem do Senhor, para que ao olhar para ela, ao ser picado pela serpente, eles eram curados. Ou seja, mas isso levou a um desânimo, ou seja, uma das dificuldades de desencorajamento. Uma outra dificuldade é a dificuldade da tarefa. Nós temos no caso de Neemias, no capítulo 4, quando a gente observa eles voltando do cativeiro, eles passaram por momentos difíceis também. E no capítulo 4, versículo 10, nós temos o seguinte registro. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Ou seja, eles estavam recomeçando depois do cativeiro, e diante dessa situação eles ficaram desmotivados, desencorajados. E foi necessário que Neemias os ajudasse, os animasse, porque o povo vizinho, os povos vizinhos estavam realmente desencorajando eles a continuar na construção. Um outro motivo de desencorajamento é a prosperidade dos ímpios. Quando a gente olha no Salmo 73, o salmista ali expressa, diante de todo o quadro que estava vivendo, fazendo a comparação entre o justo e o injusto, num determinado momento ele começa a até pensar que não vale a pena servir a Deus. E no capítulo 73, então, os versos 2 e 3, diz assim: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Então, ou seja, muitas vezes nós ficamos observando os outros e esquecemos de olhar para Deus. E lógico que o salmista aqui, ao final deste salmo, ele olha para o Senhor e vê o fim desses homens perversos, corruptos, mostrando que não é nada bom o fim deles. Mas também um outro motivo de desencorajamento, outra razão aparente, é a demora na satisfação dos desejos. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 12, ele vai mostrar também um outro motivo. E diz assim, Provérbios 13, verso 12: A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então, principalmente essa primeira parte é o motivo, ou seja, a demora nas realizações muitas vezes desencoraja. E até porque nos dias de hoje nós queremos as coisas muito rápidas. Daí os fast food, nós temos os momentos, as alimentações rápidas, e que
diante, né, da espera, nós ficamos angustiados, mas a palavra de Deus nos ensina a esperar. No Salmo 46:10 nós vemos o Senhor dizendo: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então, um dos motivos realmente é essa demora na satisfação. Um outro motivo de desânimo que nós vemos na vida de alguns irmãos que passaram por isso, e são pessoas que, como eu disse no início, são homens de Deus, mas que tiveram também seus momentos de desânimo. Um deles é Moisés. Quando a gente lê em Números capítulo 11, o versículo 15, nós encontramos ali o desabafo de Moisés, e o texto diz exatamente assim, Números capítulo 11, versículo 15. A palavra de Deus nos ensina dizendo: disse o Senhor a Moisés, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor nos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Aliás, Moisés dizendo para Deus, diante do peso que estava sobre os seus ombros, ele sentiu esse momento de desânimo, mas Deus o conforta, Deus o reanima e coloca auxiliares ao seu lado. Outro personagem foi Elias, que também, depois de uma grande experiência com Deus no Monte Carmelo, ao ser ameaçado pela rainha Jezabel, ele foge e tem seu momento, né, de angústia, seu momento de desencorajamento, e quis até desistir do ministério profético. E lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, nós vemos essa expressão dele, fugindo realmente ali daquele contexto. Diz assim o texto: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então veja, Deus permite que ele passe por isso. Então mesmo os homens de Deus mais consagrados não foram impedidos desses momentos de desânimo. Outro exemplo é de Davi. Ele escreve no Salmo 42, um desses momentos pelos quais ele passou de desânimo, Salmo 42, versículo 6, e diz exatamente assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Nós vemos aqui essa expressão, né, do salmista. Aliás, não foi nem Davi, né, foi os filhos de Corá. Tiveram também esse momento de desânimo diante de tudo que estava acontecendo, e outros textos vão mostrar exatamente isso. E outro momento que nós vemos de desânimo é na vida dos próprios discípulos. Na palavra de Deus, no Lucas 24, verso 17, quando depois da ressurreição, os discípulos desanimados, desencorajados, 2 deles no caminho de Emaús, se afastaram da cidade e foram para uma aldeia distante. E ali eles declararam para o próprio Senhor Jesus a razão pela qual eles estavam desmotivados, desanimados. E o Senhor Jesus anda com eles e diante desse desânimo que causou até a cegueira espiritual de não conhecer o próprio Senhor Jesus. E eu quero então encorajar os irmãos, né, que de fato esteja atento a essas experiências e ver que mesmo tendo motivo de desencorajamento, nós devemos buscar o Senhor. E este próximo passo eu quero dizer para os irmãos nesta manhã, de domingo da escola dominical, que nós não podemos estar juntos. O encorajamento divino. Nós temos no livro de Êxodo, capítulo 14, quando o povo recém-saído, né, lá do Egito, perto, já ali no Mar Vermelho, né, nós temos no capítulo 14 de Êxodo, o versículo 13, quando nós vemos a seguinte expressão, Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então veja, eles acabaram de sair do Egito e de frente deles estava o mar e atrás os egípcios, nos lados das montanhas, e eles ficaram então preocupados. Mas Deus vem e encoraja através de Moisés para que o povo não se afastasse de Deus. Nós temos também no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a expressão também que Deus dá de encorajamento ao seu servo. 41, versículo 13, nós encontramos as seguintes palavras: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então veja, Deus nos conforta, Deus nos consola e sempre está conosco. O próprio Senhor Jesus, quando nós vemos em Mateus capítulo 9, ele também usa as seguintes palavras no momento da cura de um paralítico. E diz assim: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados.
Então, ou seja, no momento de dificuldade, o Senhor vem e encoraja aquele homem enfermo e o anima e o encoraja a se levantar também. O apóstolo Paulo também tem uma experiência interessante em Atos 23, versículo 11. E no momento difícil da sua vida, Deus vem a ele e o encoraja dizendo, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Paulo aqui preso, Paulo já sendo encaminhado, já preparando para ir para Roma, ele tem essa experiência marcando a sua vida. E conosco não é diferente. E eu quero encerrar mostrando algumas razões de encorajamento que Deus diz para nós, né? E usando exemplo de pessoas da Bíblia. E o primeiro dele nós vemos bênção na jornada da vida. Temos ali em Gênesis 26, Deus encorajando Isaac, prometendo a ele a terra que dera a Abraão, e o encoraja a não desanimar. Também nós vemos em Números 21, 34, Deus falando ali também, naquele contexto ainda do deserto, nós temos esse texto tão precioso, Números 21, versículo 34, que diz assim, disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o dei na tua mão a ele, se falando de uma vitória entre Og, rei de Bazã, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Horebe. Então, ou seja, Moisés estava preocupado, mas Deus vem e o encoraja e dá essa bênção a ele. Uma outra razão para encorajamento é suprimento durante a fome. Nós temos aqui o exemplo de Elias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 13, quando ele, ali no deserto, Deus o sustentou, né, junto à fonte, na casa da mulher da viúva de Sarepta, dando a ele o pão no dia a dia. Então, ou seja, Deus nas horas mais difíceis vem em socorro dos seus filhos. Um outro motivo, uma outra razão para encorajamento, proteção no perigo. Nós vemos a palavra de Deus mostrando também em 2 Reis, capítulo 6, as seguintes palavras de encorajamento a alguém que estava passando por momentos difíceis também. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, os versos 15 e 16, que diz assim, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então veja, Eliseu estava cercado por inimigos da Síria, e certo, né, de que Deus estava ao seu lado, mas o moço, seu ajudante, estava temeroso, e na seguida Eliseu ora para que Deus abra os olhos dele, a fim de que ele veja, e ele viu então um exército de anjos ali cercando, um carro de fogo cercando o profeta, livrando-o. Uma outra razão de encorajamento, força na fraqueza. E nós temos essa promessa de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, as seguintes palavras do Senhor para o nosso coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, ou seja, nós não temos motivo nenhum para desanimarmos, para ficarmos desencorajados. E Deus mesmo que fala para nós não termos medo, ficarmos ansiosos, temerosos, porque Ele está no controle da nossa vida. Uma outra razão de encorajamento, companhia na tribulação. Então, neste mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 43, os versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando pastares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então veja, a promessa de Deus, da sua companhia constante. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 13 também que Ele não nos deixa nem nos desampara em momento algum. E penúltimo, ou a penúltima razão de encorajamento, nós temos o cuidado protetor de Deus. E a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus em Mateus 10, versos 30 e 31, que ainda que caia um cabelo da nossa cabeça, Ele sabe, Ele está no controle de todas as coisas, nada acontece na nossa vida por acaso. Então, ou seja, Ele tem cuidado pleno com as nossas vidas. E a última razão
pelas quais nós devemos estar encorajados, firmes no Senhor. É a esperança que nós temos de uma vida além túmulo. A palavra de Deus nos diz no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 1, as seguintes palavras nos versículos 17 e 18 da palavra de Deus. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, meus irmãos, nesta manhã de domingo, eu quero deixar essa palavra a cada um de nós, a cada um de vocês, para que nós possamos, de fato, nos encorajar no Senhor, sabendo que Ele cuida e nós temos essa bendita esperança. Mesmo diante das lutas, das provações, temos a promessa do Senhor de que Ele não nos deixa, não nos desampara. E a própria palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo em Coríntios, na sua primeira carta, dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça e que nós continuemos firmes na presença dEle, sendo encorajados a cada dia pelo Espírito Santo que nos habita. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita